E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui à nossa última aula, né, de conteúdos para a nossa prova. Hoje nós vamos ver aqui dois assuntos: médias, e aí nós temos aqui média aritmética, média geométrica, média harmônica. E temos a média ponderada, que não deixa de ser média aritmética também. E, concluindo o nosso conteúdo, nós vamos ver um negócio que também é usado em contagem, que é o princípio da casa dos pontos. Então, vamos começar então com as médias, né? Vamos começar com a média aritmética. Opa, média aritmética. Vamos batizar aqui de MA. Então, suponha que eu tenha N números, uma lista de números, certo? A média aritmética dessa lista de números, vamos chamar aqui X1, X2, vamos dizer que nós tenhamos N números. Então, a média aritmética desses N números é a soma deles dividido pelo número de termos, certo? Por exemplo, a média aritmética entre os números, coloca assim, média aritmética entre os números 3, 36 e 54, é no caso 3 mais 36 mais 54, é dividido por 3, né, que são 3 números. Então, dá 36 por 54. Dá 90, 93, dividido por 3, no caso aqui é 31, seria essa nossa média aritmética. Né? Então, é uma coisa bem simples. Então, dando continuidade aqui, média geométrica. Vou chamar aqui de MG. Então, a média geométrica entre N números vai ser dada pela raiz enésima do produto desses números. Então, essa aqui seria a média geométrica de N números, certo? Então, por exemplo, a média geométrica dos números que nós vimos aqui acima, a média geométrica dos números 3, 36 e 54 será, no caso, a raiz cúbica de 3 vezes 36 vezes 54, que vai dar aqui, a gente pode fatorar, né? O 36, por exemplo, é 9 vezes 4, ou seja, aqui ficaria a raiz cúbica de 3 vezes o 36, então é 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. O 54 é 6 vezes 9, então fica 2 vezes 3 ao cubo, que pode ser 2 vezes 27 também. Então, essa média geométrica aqui vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 à sexta, né? Então, a raiz cúbica de 2 ao cubo é 2, e a raiz cúbica de 3 à sexta é 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 18, a média geométrica. Certo? Vou apagar aqui esse quadro, vamos passar adiante. Temos também a média harmônica. Média harmônica, vou chamar aqui de MH. E aí a média harmônica de N números, né, é o inverso da média aritmética dos inversos. Ou seja, é o inverso da média aritmética dos inversos dos números.
Então, tem os inversos aqui, tiro a média aritmética entre eles, e aí eu pego a inversa dessa média aritmética, eu tenho a média harmônica. Isso aqui é a mesma coisa, né? Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, de n sobre 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais etc., mais 1 sobre xn. Então, isso daqui é batizado como a média harmônica. Aí a gente pode fazer a média harmônica daqueles três números que nós estamos fazendo, do 3, do 36 e do 54. Isso aqui vai ficar, então, 3 sobre 1 sobre 3, mais 1 sobre 36, mais 1 sobre 54. Aí você tira o MC aqui entre 3, 36 e 54, que dá... 3 aqui é múltiplo, aqui entra 108. Né? 108. Com 108 dá por 3, fica 36. 108 dividido por 36 dá 3, e 108 dá por 54, que dá 2, né? Então, esse aqui é a mesma coisa que 3 vezes o 108, dividido por 36 mais 5, 41, né? Então, esse aqui vai dar 41, que é a mesma coisa que 324 dividido por 41. 320 dividido por 4, aí dá 32 dividido por 4, daria 8, né? Mas é como é 320, dá um pouco, dá quase 8, né? Talvez um pouco menos, enfim. O que importa, não dá para simplificar aqui, então já teríamos concluído aqui. Tá? Como é que seria a média ponderada? Média ponderada eu disse que nada mais é do que também a média aritmética, que a média ponderada tem, cada número tem que ter um peso. Então, a média ponderada de n números, cada número tem que ter um peso. x2 tem que ter o peso 2, você soma o produto dos números com seus respectivos pesos e divide, obviamente, pela soma dos pesos. A nossa média de nota do semestre é calculada como uma média ponderada. Então, por exemplo, a N1 tem peso 2, a N2 tem peso 3, e aí a gente divide pela soma dos pesos, ou seja, divide por 5, né? Isso daqui dá a média do semestre, né? Média do semestre. E todo mundo sabe que tem que ser maior ou igual a 7 para aprovar, né, no caso. Então, e aqui é um exemplo de uma média ponderada. Mas por que que eu digo que isso daqui nada mais é do que uma média aritmética? Porque seria a mesma coisa se a gente pegar, por exemplo, o N1 ali e somar duas vezes, e pegar o N2 e somar 3 vezes, né? Eu tenho aqui a média de 5 números, e a média de 5 números eu faço o quê? Divido por 5. A questão é que 2 deles são iguais e 3 outros deles também são iguais, né? Então, quando temos elementos iguais na média aritmética, a gente pode condensar esses elementos colocando em evidência, né? Juntando todos eles, colocando um fator de multiplicidade, e aí, no caso, essa média passa a se tornar agora uma média ponderada. Bom, então todo mundo já sabe aqui como é que funcionam as médias. Vamos usar algumas pequenas aplicações, né? Alguns exemplos. Então, por exemplo, uma empresa produziu, vamos supor que durante o semestre no ano passado, durante o primeiro semestre,
do ano passado, as seguintes unidades. Primeiro mês, 500, no segundo mês, 500, no terceiro mês, 200, no quarto mês, 300 e no quinto mês, 200. Então, unidades de um determinado produto, né? Certo? Então, isso aqui está respectivamente em cada semestre, né? Então, vou colocar aqui 200 aqui no primeiro. Pronto, esqueci aqui o sexto número. Pronto, agora sim, respectivamente. Respectivamente. Para cada mês lá do início do ano. De janeiro a junho, né? E aí, qual foi a produção? Qual, no caso, a produção média mensal? Desse semestre. Então, isso aqui é um caso simples de média aritmética, né? Eu poderia calcular a média aqui simplesmente somar todo mundo dividido por 6, mas eu posso também usar uma média ponderada, observando que o 200 está aparecendo aqui 3 vezes, então teria 3 vezes o 200, mais o 300, e o 500 está aparecendo 2 vezes. Então, seria uma média aqui, na verdade, com, por exemplo, o 300 com peso 1, o 500 com peso 2 e o 200 com peso 3. Eu poderia usar, assim, essa média ponderada, né? Então, daria a mesma coisa. Então, aqui o total vai dar 600 mais 300, 900, com 1.000, 1.900, dividido por 3 com 2 em 1, 6. Né? Então, essa daqui seria a média de produção, que daí 1.800 dividido por 6 dá 300, 100 dividido por 6 dá a mesma coisa que 50 dividido por 3, enfim, não vamos calcular exatamente, mas aproximadamente 317 aí, né? Aproximadamente 317 é a média mensal. Então, a questão, um exemplo bem simples. Vamos ver um outro exemplo. Então, aqui já dei um exemplo arrematando 2 tipos de média, aritmética e ponderada, ou ponderada, né? Outro exemplo. Vamos supor que nós temos um concurso anual e aí esse concurso distribui igualmente entre os vencedores um prêmio total de R$ 1.800. Então, um concurso anual distribui mensalmente, né, mensalmente, não, distribui entre os vencedores, um prêmio total de R$ 1.800. Nos últimos 3 anos, vamos supor, nos últimos 3 anos, vamos supor que houve, no primeiro ano, 2 ganhadores, no segundo ano, 1 ganhador, e no terceiro ano, 3 ganhadores. Então, ganhadores aqui, vamos dizer, premiados, né? Premiados, respectivamente. Então, qual foi o prêmio médio desses ganhadores? Qual foi o prêmio médio? Bom, então, aqui a gente quer saber a média, de tal forma que se todos os prêmios fossem iguais, né, a essa média, o total distribuído teria que ser o mesmo. Então, essa média teria que ser expressamente como se fosse uma média aritmética. Então, por exemplo, no primeiro ano, o prêmio foi de 1.800 dividido por 2, que é 900. Então, no primeiro ano, seria 1.800 dividido por 2. No segundo ano, por exemplo, foi 1.800 dividido por 1, né?
que dá 1.800. E no terceiro ano foi 1.800 dividido para 3, que dá 600. Então, o prêmio médio foi de quanto? Foi de 900, mais 1.800, mais 600. Obviamente, são 3 possibilidades aqui, dividido por 3, que dá R$ 1.100. Então, observe aqui agora um fato interessante. Eu vou envolver aqui a média harmônica. Como assim? Que essa conta que nós estamos fazendo é a mesma coisa que o seguinte: 1.800 dividido por 2, ou seja, vezes 1/2, que é o 900 aqui, certo? Mais 1.800 dividido por 1, que é a mesma coisa que vezes 1, vou colocar assim 1 sobre 1, e mais 1.800 dividido por 3, que é vezes 1/3. Isso aqui tudo dividido por 3, aí seria o nosso resultado. Isso aqui eu posso colocar como sendo, eu posso colocar o 1.800 aqui em evidência, e aí fica 1/2, mais 1 sobre 1, mais 1 sobre 3, dividido por 3, né? Bom, isso daqui seria essa mesma conta aqui em cima, né? Mas isso é a mesma coisa que eu pegar o 1.800 e, ao invés de multiplicar, dividir, na verdade, então, pelo inverso desse número, ou seja, dividir por 3 sobre 1/2, mais 1 sobre 1, mais 1 sobre 3. Ora, essa expressãozinha aqui, agora que eu estou circulando, isso nada mais é do que a média harmônica de quem? Da quantidade de candidatos, do número de candidatos. Do número de candidatos, não, né? De premiados. Então, essa conta poderia ser pegar o 1.800 e dividir pela média harmônica entre eles. Isso daí daria a quantidade média de prêmio dividido por cada um dos candidatos. Então, interessante, né? Então, interessante aqui esse exemplo que a gente fez usando a média aritmética, mas poderia ter sido analisado também calculando, usando a média harmônica. Tá? Então, é um exemplo bem interessante. Vou limpar aqui a tela, tá? Vamos ver aqui, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui de questão para média geométrica. Média geométrica é mais complicado usar um exemplo de algum problema desse tipo. Enfim, vamos adiante. Tem um negócio que eu queria mencionar, um teoremazinho aqui interessante, que diz o seguinte: se a média aritmética de n números, vamos dizer que esses números são x1, x2, até o xn, é igual a m, vou batizar assim, então, pelo menos um dos números dentre esses númerozinhos aqui, né, entre o x1 até o xn, é maior ou igual a m. Então, obrigatoriamente, né, se eu tenho uma média aritmética entre n números, e essa média, calculei aqui, deu m, pelo menos um desses números tem que ser maior ou igual a m. Então, vamos ver como a demonstração disso. Vamos supor por absurdo. Suponha o contrário. Suponha o contrário. O que é que significa isso, supor o contrário? Supor o contrário é supor que cada elemento tem que ser obrigatoriamente, então, menor do que m. x2 tem que ser menor que m também. Todo mundo aqui
tem que ser menor do que M. Então, se eu estou dizendo, afirmando no teorema que pelo menos 1 tem que ser maior ou igual, então o contrário disso é que ninguém, né? Ninguém é. Lembrando que pelo menos 1, a gente pode dizer que existe. Existe um número que é maior ou igual. Então, a negação de existe é para todo, né? Ou seja, nesse caso aqui, nenhum deles vai ser maior, ou seja, todos eles são menores estritamente. Bom, se eu somar todo mundo, somando todo mundo, eu vou ter x1 mais x2, etc, mais xn, isso deve estar menor do que n vezes o m. Ora, se eu dividir aqui por n tudo aqui, eu vou ter que x1 mais x2 até o xn, isso aqui dividido por n, isso aqui nada mais é do que m, que é a média aritmética, é menor do que o outro lado, eu vou dividir por n também, vai ficar m. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, porque o m não pode ser menor do que m, o m tem que ser igual a m, obviamente. Então, o que nós supomos aqui no início está falso, ou seja, pelo menos um dos números realmente tem que ser maior ou igual a n, tá? E esse teorema aqui, que é bem simples, ele é o responsável praticamente pela demonstração do que eu falei que eu iria usar para terminar a nossa aula praticamente, né? Que era o princípio da casa dos pombos. O princípio da casa dos pombos, também conhecido como princípio das gavetas. Então, dependendo do livro que vocês forem procurar aí, vocês podem encontrar como princípio das gavetas, princípio da casa dos pombos, e ainda tem um outro nome com que ele é conhecido, que é o princípio de Dirichlet. Dirichlet, se não me engano, se escreve assim, Dirichlet. Então, pode ser escrito como, ele é conhecido como qualquer um desses nomes, né? Princípio da Casa dos Pombos. Aqui, geralmente, quem faz Olimpíada conhece como princípio da Casa dos Pombos. Princípio das gavetas, também quem estuda muito teoria dos números. Princípio de Dirichlet é mais geral, conhecido na comunidade mais matemática pura, né? Enfim, então, o que diz o princípio da casa dos pombos? Então, diz o seguinte, que se n mais 1 objetos, aqui pode ser n mais 1 ou mais, tá? Vou até colocar aqui, frisar isso, n mais 1, vou colocar assim, ou mais objetos, são colocados em n, aqui no caso, ou menos, em n ou menos gavetas. O enunciado do princípio da casa dos pombos, você substitui objeto por pombo e gaveta por casas, tá? Então, n gavetas. Então, pelo menos uma gaveta deve ter, né? Deve ter mais de um objeto. Isso é tão óbvio, né? Que você tem n mais um objetos, aí você tem só n gavetas, aí você coloca um na primeira gaveta, outro na segunda, e assim até a enésima, sobra um elemento. Esse último objeto, obviamente, você vai colocar em qualquer uma das outras gavetas. Então, vai ter uma gaveta que vai ter 2 objetos aí, no mínimo, por exemplo. Embora esse princípio seja bem besta, né?
Mas ele resolve problemas incríveis. E a demonstração é bem simples, né? Ora, o número médio de objetos por gaveta vai ter que ser maior do que quanto? Do que n mais 1 sobre n. A demonstração é simples. O número médio de objetos em cada gaveta tem que ser n mais 1 sobre n, né? Ou mais, né? Se tiver mais elementos. Que no caso é maior do que 1. E aí nós vimos no teoremazinho passado que no caso, aqui nesse nosso teorema, em alguma gaveta deverá um número maior do que um objeto, que é o que diz o teorema lá anterior, que nós vimos agora há pouco. Né? Então, aqui conclui a prova do princípio. Né? Não precisaríamos nem de demonstrar, porque esse é um princípio bem óbvio. Mas vamos ver alguns exemplos de situações. Por exemplo, supor que nós tenhamos uma sala com 13 pessoas, pelo menos duas nasceram no mesmo mês. Isso é óbvio, porque o ano só tem 12 meses. Se eu tenho 13 pessoas, se você colocar uma pessoa em cada mês, nascendo em cada mês, vai sobrar uma pessoa e essa pessoa vai ter que nascer em qualquer um dos 12 meses. Isso acarreta, obviamente, que vai ter um mês com pelo menos duas pessoas nascendo naquele mês, né? Então, olha só que interessante, né? Outro exemplo. Vamos mostrar todo inteiro positivo, n, vamos dizer assim, tem um múltiplo que se escreve apenas com os algarismos 0 e 1. Aí você diz assim, poxa, isso é verdade? O 2, por exemplo, tem um múltiplo que é o 10. O 10 é múltiplo de 2 e escreve com apenas 0 e 1. 1 e 0, né, no caso. Então, todo número inteiro n tem um múltiplo que se escreve apenas com os algarismos 0 e 1. Mas como é que eu mostro isso? Como é que eu garanto isso? Então, você vai fazer o seguinte. Vai pegar a sequência essa sequência aqui de números. Ó. 1, 11, 111, todos os números que você possa ter formados com somente uns. E esse último aqui, vamos dizer que ele tem n mais 1 uns. Tá? Tem n mais 1 uns. Aí, nós vamos ver na próxima etapa, um negócio de divisibilidade, que se você pegar uma quantidade de números e dividir por n, os possíveis restos da divisão, na divisão por n, são possíveis restos na divisão por n são 0, 1, 2, até o n menos 1. Esse conjuntozinho aqui, se você for ver, de 0 a n menos 1, tem n números. E aqui no nosso conjunto que nós tomamos aqui, tem n mais 1 números. Então, se eu pegar cada um deles e associar um resto na divisão por n, vai sobrar aqui um número. Então, vai ter dois desses números que eu acabei de circular, que eles vão ter o mesmo resto. Se eles têm o mesmo resto, a subtração deles tem que ser divisível por n. Então, se dois dos números
E esses dois números foram garantidos pelo princípio da casa dos pombos, tá? Justamente porque aqui tem n mais um números e aqui só tem n possíveis restos. Então, se dois dos números acima circulados têm o mesmo resto na divisão, porém, então, a subtração deles é múltiplo de n. Ora, eu achei um número, vamos dizer aqui, com p algarismos. E eu tenho um outro número com q algarismos. Obviamente, como eles são distintos, eu posso supor aqui que o p é maior do que o q. E a subtração entre esses números é divisível por n, ou seja, é múltiplo de n. E a subtração aqui vai se formar um número assim, ó, 1, com uns e o resto zeros. Né? Aqui a quantidade de zeros, no caso, é P, obviamente, Q, né? Q zeros. E a quantidade de uns, obviamente, tem que ser P menos Q, né? P menos Q, uns. Pronto. Mas esse númerozinho aqui é formado só por zeros e uns, e ele é múltiplo de n. Nós vamos ver isso com calma, essa questão das divisibilidades, mas só para vocês terem ideia de como isso realmente é verdade, pega, por exemplo, 10 dividido por 3. 10 dividido por 3, deixa resto 1. Pega agora o 10 e divide por 9. 10 dividido por 9 também deixa resto 1. Certo? Isso significa que, no caso, aqui tem que ser o mesmo divisor, né? Vamos pegar aqui, tem que ser dividido por 3. Então, o 22 dividido por 3 também deixa resto 1. Então, 10 dividido por 3 deixa resto 1. O 22 dividido por 3 também deixa resto 1. Então, se eu pegar o 22 e subtrair de 10, isso daqui tem que ser um múltiplo de 3. E é óbvio que 22 menos 10 é 12, e 12 é múltiplo de 3. Tá? Então, só para fazer aqui um exemplo, que realmente essa questão da subtração ser múltiplo de n é verdade, mas nós vamos mostrar isso algebricamente depois, nas próximas aulas, depois da nossa segunda e última prova dessa NN. Tá? Bom, e aí, para finalizar a nossa aula de hoje, como eu falei de médias, vale a pena falar também da desigualdade das médias. Mas antes de falar da desigualdade das médias para finalizar a aula, vou dar mais um exemplozinho interessante sobre o princípio da casa dos pombos. Vou apagar aqui. Então, o último exemplo aqui do princípio da casa dos pombos, vamos supor que nós tenhamos aqui um quadrado, e esse quadrado tem lado 2. Vamos supor que isso aqui seja um alvo, tá? Então, esse aqui é o nosso alvo. E aí, você vai ser um atirador. E aí, você vai dar 5 tiros e vai acertar no alvo. Todos que estão na parte interna, nenhum vai estar na borda, tá? Então, você deu 5 tiros, acertou a parte interna do alvo. E aí, eu quero que mostre que a distância de pelo menos 2 deles é menor do que raiz de 2. A distância de pelo menos 2 deles é menor do que raiz de 2. Aí, caramba, como é que isso é verdade? Então, veja bem.
aqui novamente o nosso alvo, de lado 2. Então, eu vou dividir ele em 4 pedaços iguais. Então, 4 quadrados iguais de lado 1. Como eu tenho 5 tiros, então vamos supor que eu acertei um tiro aqui no primeiro quadrado, um outro no segundo, um outro no terceiro e um outro que acertei no quarto. Então, tenho 4 tiros já. Pelo princípio das gavetas, como eu tenho um tiro a mais do que casas, o quinto tiro vai cair em uma dessas casas. Vai ter uma casa com 2 tiros, no mínimo. Tá? Então, vamos supor que foi essa casa aqui. Beleza. Só que se você for ver, a diagonal do quadrado de lado 1 é raiz de 2. Então, na melhor das hipóteses, esses 2 tiros poderiam estar nas bordas aqui da diagonal. Mas nenhum dos tiros está nas bordas, todos estão no interior. Então, a distância entre eles tem que ser menor do que raiz de 2. Isso aqui provado, então, pelo princípio das gavetas, o princípio da casa dos pontos. Olha só que exemplo interessante, né? Um princípio simples resolvendo um problema que aparentemente você teria uma dor de cabeça enorme aqui para resolver. Bom, então, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar da desigualdade das médias. E a desigualdade das médias é bastante utilizada, né, na matemática, a gente vê bastante. Tá? Então, o que diz a desigualdade das médias? Então, que a média aritmética entre n números é sempre maior ou igual do que a média geométrica. Né? Isso aqui a gente vai usar bastante. Na álgebra linear, a gente usa isso, né? Tem desigualdade triangular, desigualdade de Cauchy, tudo vocês vão ver na álgebra, no cálculo, né? Cálculo 1, na análise. Isso é uma coisa que vocês vão carregar na matemática para o resto da vida de vocês. Desigualdade de médias, muitas desigualdades são utilizadas na matemática. E aí, como é que a gente mostra isso aqui? Eu vou mostrar para o caso 2, que é bem simples, tá? Então, a média aritmética de 2 números dados é sempre maior ou igual do que a média geométrica, que é a raiz quadrada deles, né? Fica como exercício a demonstração no caso geral, tá? Vocês podem procurar na internet também, é bem simples, nada complicado. Mas vamos ver por que isso daqui é verdade. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a raiz quadrada de um dos números, somar com a raiz quadrada do outro, tá? Se eu pegar essa soma aqui e elevar ao quadrado, isso aqui é sempre maior ou igual a zero. Eu tenho 2 números, né? 2 números quaisquer. Obviamente que a soma é maior, mas vou pegar a soma não, vou pegar a subtração. Vou precisar da subtração. E a subtração desses números é maior ou igual a zero. Bom, beleza. Isso aqui é verdade sempre, porque o quadrado de qualquer número é sempre positivo ou zero se eles forem iguais, né? Então, como é que fica o quadrado disso? O quadrado do primeiro, que é x1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, raiz quadrada de x1 vezes x2, mais o quadrado do segundo, que é o x2, isso aqui é maior ou igual a zero. E aí, praticamente, já acabou a prova, porque eu vou passar isso aqui para o outro lado, e aí eu vou ter x1 mais x2 aqui do lado esquerdo, maior ou igual do que 2 vezes a raiz quadrada de x1 vezes x2, e aí eu passo o 2 para cá dividindo, e eu tenho que x1 mais x2 sobre 2 é maior ou igual do que a raiz quadrada de x1 vezes x2. Aqui em média aritmética e média geométrica, tá? Vou dar uma ideia aqui de como é que você poderia resolver para 3 números, e aí vocês têm uma ideia para resolver para os demais, tá? Então, vamos supor que você tem 4 números, x1, x2, x3, e a média entre eles, vou chamar de A, tá? Certo? Então, a média entre esses 4 números
Então, vamos tirar essas vírgulas aqui logo, vamos colocar logo mais. A média entre esses 4 números, obviamente, é maior ou igual do que a raiz quarta do produto entre eles, né? Aí tu diz assim, mas por que você já está usando a desigualdade da média para 4 números? Porque é muito simples. Se você tem a média aqui em cima para 2 números, você tem a média para 4 números. Basta fazer no começo, ao invés de x1, x2, você fazer o seguinte: raiz quadrada de x1 mais x2 sobre 2 menos raiz quadrada de x3 mais x4 sobre 2. Isso aqui é ao quadrado maior ou igual a zero. Vou começar por aqui. Obviamente que esse aqui vai ficar quadrado primeiro, x1 mais x2 sobre 2, né? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui, 2 vezes a raiz quadrada de x1 mais x2 vezes x3 mais x4, dividido por 2 vezes 2, que é 4, então aqui posso dividir logo por 2, que a raiz quadrada de 4 é 2, mais o quadrado do outro vai ficar x3 mais x4, dividido por 2, isso aqui é maior ou igual a zero. Então, passando o menos lá para o outro lado, você vai ter que x1 mais x2 mais x3 mais x4. Na verdade, aqui, deixa eu ver aqui se daria certo fazendo assim, x1 mais x2, só pensar aqui rapidamente. Aqui, ok. O quadrado aqui também vai dar ok. Não. Vamos ser mais inteligentes, né? Então, como eu tenho que a média já vale para dois números, então eu pego a média aqui e substituo, por exemplo, no lugar do x1 mais x2 sobre 2. No lugar do x2 eu faço x3 mais x4 sobre 2. Isso tudo dividido por 2. É maior ou igual do que a raiz quadrada de, no caso, x1 vezes x2, né? Cadê aqui? x1 vezes x2, deixa eu ver se está certo. Tarará. Isso, está certo aqui. Então, vezes x1 mais x2 sobre 2, vezes x3 mais x4 sobre 2. Mas como vale a desigualdade das médias, essa média daqui é maior do que a raiz quadrada de x1 vezes x2. E essa outra é maior do que a raiz quadrada de x3 vezes x4. Pronto. Agora sim. Aqui nós temos a média dos 4 números, x1 mais x2 mais x3 mais x4, dividido por 4, maior ou igual do que a raiz quarta de x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. Pronto. Se você tem de 4 números, você consegue obter de 8 obtém de 16. Na verdade, essa primeira prova que eu fiz aqui para 2, você obtém para a quantidade de números que é potência de 2. Então, sabendo que vale para 4, eu obtenho essa seguinte situação, nesses 4 números aqui. x1, x2, x3 e a média entre eles. Tá? Só que, obviamente, que se você tomar aqui, por exemplo, a média entre os números é maior ou igual do que a raiz cúbica, né? Na verdade, se eu pegar aqui 4 números, a média entre 4 números, vamos fazer assim,
Cadê aqui? A média A vai ser aqui maior ou igual do que a raiz quarta, obviamente, de x1, x2, x3 vezes A, né? Isso implica que a quarta é maior do que a raiz quadrada de x1, x2, x3. Raiz quadrada não, perdão. Tira essa raiz aqui, eu passei a quarta potência para lá. x1, x2, x3 e o A. E aí aqui eu simplifico, fica A ao cubo, que é maior do que x1, x2, x3, ou seja, o A, que é a média, nada mais é do que x1 mais x2 mais x3, dividido por 3, isso aqui é maior do que a raiz cúbica de x1, x2, x3. Só ajeitar esse sinal aqui que está mal feito. Então, aqui fica maior ou igual, e aqui já temos provado para 3 números. A questão é, por que que isso daqui é verdade? Por que que isso é verdade? Isso é muito simples, né? Porque nós temos que este númerozinho aqui nada mais é do que 3 vezes A, e aí 3 vezes A mais A dá 4 vezes A, ou seja, daqui vem para cá. Perfeito? E aí você consegue mostrar de 3, consegue mostrar de 5, e assim sucessivamente, tá? Então já estou dando uma ideia aqui de como é que vocês podem mostrar para e generalizar isso daqui para uma quantidade qualquer de N números. Perfeito. Então vamos um exercício, e vou fechar a aula com esse exemplo, sobre a desigualdade das médias. Vou pegar aqui, mostre que entre todos os retângulos de área A, o quadrado é o de menor perímetro. Como é que a gente mostra que entre todos os retângulos de área A, o quadrado é o de menor perímetro? Então, se os lados do retângulo são x e y, então x vezes y é a área que é A. Isto é, né, a média geométrica de x e y é igual à raiz de A. Né? Que é a média geométrica de x e y é a raiz quadrada de A. Então, vamos colocar assim, a média geométrica entre os números x e y é a raiz quadrada de x vezes y, que nada mais é do que a raiz quadrada de A. O perímetro do retângulo, quem é o perímetro do retângulo? É a soma dos lados, ou seja, é 2x mais 2y. Isso daqui é o perímetro. Vamos colocar assim. Né? Só que o perímetro, que é 2x mais 2y, eu posso escrever assim, ó. 4 vezes x mais y sobre 2. Né? 4 vezes x mais y sobre 2 dá 2x mais 2y, é a mesma coisa. Só que isso é a mesma coisa, pela desigualdade das médias, maior ou igual do que 4 vezes, e isso daqui que está no parênteses é a média aritmética, então aqui vai ter 4 vezes a média geométrica, que é raiz quadrada de x e y, né? Ou seja, 4 vezes raiz quadrada de A. O 4 eu cancelo com 4, né? Aqui eu posso dizer, então, na verdade, que o perímetro 2x mais 2y é maior ou igual do que 4 vezes a raiz quadrada de A. Então, como nós temos essa conclusão, e a igualdade só vai ser obtida, quando é que a igualdade vai ser obtida? A igualdade é obtida com x igual a y, né? Então, se eu fizer x igual a y aqui, vai ficar 4x, é igual, obviamente, a 4 raiz quadrada de x ao quadrado, que é 4x.
E quando é que isso é verdade? Isso daqui, nós obtemos um quadrado, né? Ou seja, o quadrado, né, é o retângulo de menor perímetro. O perímetro aqui, né, maior ou igual do que a área, obviamente, né, então o quadrado vai ser o de menor perímetro, que vai ser o inicial. Então, aqui, a gente encerra com este exemplo a aula de hoje.